Olá, pessoal. Então vamos agora, continuando, né, quarta parte dessa aula. A gente vai falar um pouco da formação do sistema digestório, vamos focar um pouco nos aspectos realmente de diferenciação de cada uma das estruturas. Vou mostrar um pouquinho para vocês como que acontecem as rotações, como que acontecem as proliferações diferenciais entre os diferentes órgãos, ok? Então começamos aí com a parte mais proximal de todo o nosso tubo digestório, pelo menos no que diz respeito, não a parte de faringe, laringe, todo tudo, tudo aquilo que fica acima, a gente sempre inicia essa aula, né? A partir do esôfago. Então, o esôfago, como eu falei antes, ele se desenvolve nessa relação próxima com o divertículo respiratório, que dá origem aos pulmões, e o epitélio, que a gente é típico do esôfago, vocês veem nas aulas de histologia, ele só aparece, né, a partir das 12 semanas em diante. Então, no início, esse epitélio aí com 7 semanas, como vocês podem ver, é o epitélio colunar estratificado aqui em A, né? Ele quase se fecha, né? Quase oclude, vai ter uma oclusão desse lumen, nesse espaço aqui no meio. E depois, entre 8 e 12 semanas, é que acontece todo um processo de substituição desse epitélio simples, né, um epitélio simples colunar estratificado, pelo epitélio pavimentoso estratificado que a gente já conhece, né, que é típico do esôfago, né, com a lâmina própria, com as diversas glândulas, todas as camadas, aquelas camadas que a gente viu anteriormente na aula, que vocês vão ver na aula de histologia, todas elas já começam a aparecer entre 12 com 34 semanas. A gente tem essas camadas internas, camadas de desenvolvimento, né, o aparecimento de toda uma camada também muscular e camadas musculares da mucosa, etc. Um outro fenômeno que acontece também, né, ainda do primeiro e segundo mês, é o processo de crescimento, né, de aumento de tamanho e rotação do estômago. Isso é algo bastante importante para vocês entenderem, né? O estômago é um órgão, como vocês já viram, vão ver a anatomia, um órgão que tem uma protuberância, né? Ele é muito maior de um lado que o outro. Para caber dentro da nossa cavidade abdominal, você tem uma proliferação diferencial e um processo de rotação desse estômago em formação. Então, no início, esse estômago era simétrico, desculpa, como todos os outros órgãos do nosso corpo, eles eram simétricos lateralmente. O que acontece é que ele, então, vai sofrer um processo de rotação e vai, então, nesse caso particular, vai ter um lado que vai ficar muito maior que o outro. Desculpa. Então, isso que vocês estão vendo aqui, com 27 dias, né? A gente vê essa estrutura ainda que é muito pouco assimétrica, e aí começa o processo de crescimento de um lado e, ao mesmo tempo, uma rotação ao longo do seu próprio eixo. Que é isso que vocês estão vendo, então, de 27 a 56 dias. Olha, essas estruturas aqui em vermelho, mesentério ventral, as próprias região de inervação aqui em azul, vejam como elas você tem uma rotação do estômago. Então, isso também aqui é representado em E, né? Então, você tem uma expansão da região posterior e também tem uma movimentação ali com o dia 56 da região caudal do estômago para cima, ok? Então, isso é uma outra coisa que acontece. Entre a quinta e a sexta semana, a gente também consegue observar modificações muito extensas na formação aí do nosso sistema digestório. Se a gente comparar essas figuras em A e B, né, é, o embrião aí desenhado, principalmente o que a gente vê, né, aqui são algumas características, uma delas é a conexão entre o azul aqui, que é o ectoderma, a bolsa de Reck, né, com o estomodeu e a região endodermal. Então, se a gente comparar A e B, a gente vê que já em B a gente tem essa conexão na região da boca, né, do tubo digestório. O fígado aumenta muito de tamanho, vocês veem aqui, né, em B comparado com A, esse órgão gigante. O aparecimento também da vesícula, né? Aqui a gente tem perto do fígado, toda essa região aqui do gallbladder aqui é aparecimento da vesícula. O pâncreas também já começa a ser visualizado e aumenta bastante de tamanho nessa época. E a gente começa a ver também a septação da região posterior, a separação do reto e do sino urogenital, ok? Aqui um corte para demonstrar aquilo que eu estava falando antes, né, entre
as rotações de estômago, porque isso é uma coisa que é mais fácil de visualizar, dependendo do corte da situação do vídeo, até você poder observar aqui em forma 3D, né? Novamente, quando a gente tem 36 dias, olha com 42, o fígado, tanto o fígado quanto o estômago aqui simetricalmente no meio, e aqui já com 42 dias a rotação já aconteceu. Então aqui a gente vê muito bem, aqui a gente tem o fígado, aqui a gente tem o estômago, processo de rotação com 40 dias, e aqui com 42, olha como é que o estômago rodou ao longo do próprio eixo, olha o aumento imenso aqui do tamanho do fígado, e mais do que isso, a gente vê que toda essa rotação, isso acaba também tendo alterações na localização de alguns órgãos, por exemplo, o baço, né? O próprio pâncreas, com essa rotação, eles também vão tendo, né? O fígado vai para o lado direito, então esses processos de rotação do estômago também faz, né, de vários órgãos da atividade abdominal, faz com que você tenha um realocamento, uma realocação, né, desses órgãos, inclusive das regiões de mesentério, da região de aumento, né, tudo sendo realocado. Aqui, mais uma vez, para fixar esse conhecimento para vocês, olhe simetricamente aqui com 36 dias, o fígado, estômago, nervo vagal, e aqui em D, olha como agora o fígado veio parar do lado direito, olhe todo o desenvolvimento, pâncreas, aonde foi parar. E o mais importante é que pâncreas e o baço são levados junto com o movimento do estômago, né? E no início, o próprio o digestório está conectado aqui pelo mesogastro dorsal, e no final vocês veem que esse mesogastro dorsal já conecta vários outros órgãos, como o baço, etc., incluindo também aqui, obviamente, o estômago, mas não somente. Então, a gente tem várias conexões, diminuição aqui do filamento falciforme em relação ao fígado, mas o fígado aumenta muito de tamanho e o estômago faz todo esse processo de rotação. Tá? É durante também esse processo que começam também o crescimento, e esse processo de crescimento, entrada e saída do intestino da cavidade abdominal, né? Na verdade, ele vai sendo protuberado para a região onde você tem o saco de telhado voltando, né? Toda essa região que aqui a gente pode observar bem, então em A e B, com sexta semana, 42 dias, né? Então a gente tem esse primeiro looping intestinal, a gente vê pelo apêndice, pelo cérebro, esse primeiro loop em 90 graus. Em C, já com 70 dias, o intestino delgado vai se alongar e vai fazer várias dobras. E em D e E, a gente, 73 e 77 dias, a rotação adicional do intestino, a gente pode acompanhar pelo século, caracterizado pelo apêndice dessa descida aqui do século, né? E o que é mais interessante é que a gente via que tinham vários órgãos que eram, né, intraperitoneais, que estavam aqui dentro, que agora foram, então, migrados, saíram de dentro da região do peritônio, tá? Tudo isso por causa de crescimentos, herniações, modificações da localização do intestino, tanto dorso ventral quanto crânio caudal, ok? Outra coisa que acontece durante esse processo também, né, é a separação, né? O intestino posterior ele se desenvolve, né? Nesse momento a gente tem, como em vários outros animais, o sistema digestório e excretor eles são comuns, né? Com membrana cloacal, septo urogenital, e durante o processo, né, até dia 70, até um pouco antes, a gente tem essa separação do nosso sistema urinário e do nosso sistema urogenital, do nosso sistema digestor de excretor. Então, aqui estão essas regiões, né, toda a invasão, né, do períneo, etc. Vai ficar aqui um pouquinho mais claro, né, que você tem a cavidade peritoneal, quando o processo já está formado, a própria membrana anal, toda a região mais para baixo, a região de ectoderma, e o reto e aí você vai ter então a cavidade peritoneal separando todo o nosso sino urogenital, nossa parte urogenital do nosso sistema excretor, né? Sistema digestor excretor. Aqui, mais uma foto demonstrando, esse talvez seja um dos melhores esquemas, né? Então, de A, B a C.
o início, né, que a gente tem toda essa conexão, né, do nosso sistema digestório. Aqui em azul, proctodeu, que é a região ectodermal, e conforme as semanas vão passando, a gente vai tendo a conexão do ectoderma, né, principalmente da região do períneo, membrana anal. Então, o tubo agora digestório totalmente separado da região da bexiga e da membrana urogenital. Então, a gente teve uma separação total ao longo desse processo de desenvolvimento. Então, o sistema digestório excretor separado, então, do sistema urogenital, ok? Isso aqui é só demonstrando, né, toda histologicamente, né, ruptura da membrana aqui cloacal, né, o sino urogenital, como eu falei, um canal, e o canal anorretal, né? São separados, né, o processo, pois ele leva a duas estruturas completamente separadas. Além de isso vai ser vocês vão estudar, se estudaram isso, o sistema urogenital, né? Mas toda esse processo de septação, separação, ele também leva, né, a toda conexão entre os ductos, né, que trazem dos rins, né, para a bexiga, né, os, os excretas, né, na urina, e essa separação, então, né, ela é bem diferente, né, no caso genital também, né, que é o ducto deferente, etc., o mesmo canal, principalmente no homem, aqui no pênis, né, a chegada de vesícula seminal, próstata, etc., então fica a região mais ventral, enquanto na região dorsal a gente vê realmente a formação do sistema excretor. Então, antes da gente entrar nesses órgãos acessórios do tubo digestório, eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre esse tudo que eu vim falando até agora para tentar facilitar a compreensão de vocês, ok? Então, eu vou parar aqui de compartilhar e vou colocar um vídeo para vocês, tá? Aqui, vamos o... Acho que vocês devem conseguir ver já já. Isso é só demonstrando, né, esse vídeo, vocês vão ver a formação inicial do estômago. Então, como a gente viu aqui, com 4 semanas, a gente tem a faringe, o esôfago, o estômago, né, o fígado, duodeno, e a região posterior do intestino, com 4 semanas. Estamos dando um zoom aí no estômago, né, vendo aquilo que temos no estômago. Aqui, novamente, o estômago simétrico, né? O estômago simétrico, o fígado aqui embaixo, a aorta dorsal, mesogástrico, e vai começar o processo de rotação, como a gente viu, né? O nervo vago. Agora, com o crescimento do fígado, olha como você tem uma reorganização dos órgãos, né? Dentro dentro da cavidade abdominal, do pâncreas, baço, né? Opa, desculpa. Fechou? Só um segundo, que eu acho que acabou fechando. Desculpe, né? Então, aqui, a reorganização, mais uma vez. E aqui uma perspectiva do crescimento e da rotação do estômago também no vídeo. Está olhando pelo lado direito, uma perspectiva cranial, né, direita e esquerda, e vamos ver o crescimento e ao mesmo tempo a rotação do estômago aqui, era como referência. Olha, estômago então agora aumentando o tamanho, esôfago, a aorta, olhem agora processo de crescimento, rotação e também de subida da porção, também aqui uma subida da porção do duodeno. Então agora você tem a grande curvatura do estômago, fígado, pâncreas colocado daquele lado. Agora o baço, né, pâncreas, todos eles localizados e houve esse processo então de rotação aí do estômago. Tá? Então, acho que é isso para essa parte. Queria mais uma vez, então, aí, agradecer a atenção de vocês.